Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope podcast. Toda segunda-feira, 10 da manhã, nós estamos juntos aqui, cara, nessa mesa abençoada de comunhão. E tem sido maravilhoso o que Deus tem feito através dessas conversas. E eu tenho certeza que você está sendo abençoado, você que está assistindo, você que está apenas ouvindo. Muita gente falando assim, eu estou aqui limpando a casa, estou aqui passando aspirador e ouvindo o podcast. Tem gente que falou, ó, põe o áudio mais alto, que eu estou passando aspirador. Muito bom chegar até vocês. E hoje eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado. E é o seguinte, qual que é a prática aqui? Durante a entrevista, enquanto a gente está conversando, você talvez lembre de alguém. Fala, nossa, isso aqui seria muito legal compartilhar com fulano. Pega o link, já manda para essa pessoa, já pega, manda em algum grupo, compartilha com todo mundo, vamos compartilhar conhecimento e entendimento. Vamos embora pro podcast de hoje? Tá demais. Meu amigo, Leonardo Silva. Que honra, cara. Léo. Obrigado pelo convite. Que isso, muito bom. Segunda participação do Léo aqui no podcast Dizascope. Eu tava vendo, acho que você fez o 17. Eu acho que é o 16. 16? Acho que é o 16. E nós estamos aqui no 120 alguma coisa, Também, não sei. bastante. Bastante. Já passamos de 2 anos aí, né? O 104 foi o 2 anos. Mas tem sido incrível e tem sido muito bom ver também a forma que você amadureceu e tudo mais. Eu queria conversar de novo. A gente tem que ir renovando de tempos em tempos a nossa conversa. Uhum. Para quem não conhece, o Léo, ele trabalha aqui no Movimento Dizascope. Ele trabalhou por alguns anos na família Dizascope, na igreja. Agora, esse ano, 2023, ele está no Movimento Dizascope com a gente, ajudando na mentoria em várias frentes aqui. E também está na liderança da família Dizascope junto com a gente, principalmente cuidando da parte mestral da igreja, toda a parte de ensino aqui na igreja. E o Léo, ele veio para Bragança, mudou para Bragança para estar com a gente na igreja, na família Dizascope. E eu queria te fazer essa pergunta, começar com essa pergunta sobre essa decisão, né? Porque não foi, eu vou para Bragança, que surgiu uma proposta de emprego e calhou, que legal, vou ali na família Dizascope com vocês. Uhum. Foi uma decisão baseada numa mudança de igreja, né? Sim. Numa mudança de direção ministerial. E tem muita gente nessa perspectiva, né? De, cara, não sei, tô sentindo Deus me chamar para uma outra coisa. Como é que foi para você tomar essa decisão? Bom demais, bom demais. Cara, eu começaria talvez essa história no ano de 2011, que foi o ano que eu me converti. Aliás, me converti... Qual foi o ano que você mudou? Que eu mudei em 2017. 17. Eu me converti em 2011, novembro de 2011, me batizei em fevereiro de 2012. Então vai fazer agora 10 anos que eu me batizei, né? E nasci de novo nessa igreja, onde meu sogro, que hoje é meu sogro, plantou a igreja, enfim, trabalha lá desde sempre. E depois Cambuí, né? Cambuí, Minas Gerais, minha cidade natal. E depois de um tempo trabalhando lá em várias frentes, desde da recepção até limpar o banheiro, pregar, cuidar dos jovens e coisas do tipo, eu e a Ellen sentimos que chegou um momento de nós crescermos um pouco mais, desenvolvermos um pouco mais. E qual que é a grande questão? Por ser sogro e sogra, são pais pra gente. Uhum. E quando você fica muito perto dos pais, os pais sempre protegem você de algum tipo de circunstância que você vai passar e que isso, por um lado, tem uma excelente intenção de cuidado e amor, eu enxergo isso porque hoje eu sou pai, mas na questão de desenvolvimento, talvez te impeça de desenvolver em algumas áreas. Então, a gente entendeu que deu o nosso tempo lá e a gente começou a tirar um tempo de oração para que o Senhor nos direcionasse. E eu lembro que eu comecei na época o Instagram não era tão... Não estava tão conectado no Instagram, mas eu comecei a pesquisar algumas igrejas. Então, vi o Theo, que eu sempre acompanhei muito, vi o Carlito, o pastor Carlito Paes também, comecei a ver e tal, e cogitar as hipóteses e perguntar para Ellen, e aí, o que você acha? Vamos continuar orando. E, ao mesmo tempo, também eu precisava cuidar da minha família, precisava sustentar minha casa, e comecei a procurar a oportunidade de emprego. E eu lembro que a gente começou a programar uma conferência lá, e você foi ministrar, você, o Leandro Vieira e mais alguns. Foi Morada, né? O Morada, o Tom. Legal, foi uma mini Dizascope. E aí, verdade. Eu lembro que eu entrei no seu Instagram para pegar uma foto para fazer a divulgação. Uhum. E aí tava lá, pastor, líder do movimento Dizascope, isso já estava antes, mas pastor da família Dizascope. Uhum. Falei, cara, até então eu sabia que o Douglas estava com família Dizascope. Tava com seu pai, né?
E aí entrei e comecei a fuçar. E eu lembro que na época a Soraya ainda fazia o atendimento da agenda. E aí eu peguei e mandei mensagem para ela, Soraya, tudo bem e tal? Vocês plantaram uma igreja? Ela falou, sim, a gente está começando, faz pouquíssimo tempo e tal, bem recluso aqui dentro da equipe somente, não sei o que e tal. E aí eu falei, cara, vou começar a orar sobre isso. Porque Bragança era consideravelmente perto de Cambuí, 100 quilômetros, e tem uma cidade muito boa aqui, de um polo logístico muito grande, que é Extrema, e eu sou formado em logística, minha primeira formação foi logística, eu tenho experiência na área. Eu falei, cara, eu acho que está começando a direcionar. E aí você foi cavar lá, pregar. E aí eu lembro que chegou um momento que ficou somente nós 3 na sala, você, a Val e eu. E eu comecei a perguntar, cara, e aí, como é que tá a igreja lá? E você começou a contar. E, mano, aquilo começou queimada no meu coração, queimada no meu coração, queimada no coração. Eu falei, cara, é isso que eu creio. É isso que eu creio. Essa forma nossa meio maluca de fazer igreja. E aí eu lembro que eu fiquei, cara, é isso, você falando, e aquilo queimando no meu coração, e ao mesmo tempo eu estava na frente de uma conferência, cuidando do Ministério de Jovens, responsabilidade em cima de mim. E aí eu falei, acabou, fui falar com a Ellen, e a Ellen falou, cara, então vamos continuar orando. Aí eu lembro que depois, no outro dia, se não me engano, o Leandro foi pregar. Sim. E aí eu tive um momento, na hora da adoração, cara, que eu tive uma confirmação muito certeira de Deus assim, em relação a isso. Foi como um ecoar da voz do Espírito dentro do meu coração. Cara, chegou o tempo. Isso. E aí eu cheguei em casa e falei pra ela, nega, acho que é isso, cara, vamos orar. Nesse meio tempo, a Ellen foi transferida, então, para o banco de Extrema. Uau. Ela trabalhava na instituição bancária e ela foi transferida para Extrema. Então, nós nos mudamos para Extrema, que fica 15 minutos aqui de Bragança. E aí eu fiquei ainda voltando para Cambuí até o tempo de treinar outro líder lá e tal, auxiliar um pouco até que eles conseguissem digerir essa ideia e toda a nossa saída. Porque, querendo ou não, é uma igreja pequena que contava muito com a gente. Depois de um tempo, conversando com meu sogro e minha sogra também, eles abençoaram um pouco de dor no coração, como pais, também como líderes, porque, querendo ou não, eles não têm muita mão de obra, e a gente era meio que braço direito deles lá. Então, passando esse tempo aí de oração e tudo mais, a gente conseguiu fazer essa transição e acabou que... E eu lembro na minha perspectiva, né? Eu fui lá num sábado, ou sexta, não lembro, ministrei, preguei, conheci vocês pela primeira vez, né? Foi você que foi me buscar em algum lugar? Isso. Aí você lembra que a gente foi subir um morro, assim, molhado, o carro começou a vir para trás, quase bateu o carro. Falei, meu, quase que eu bato já no líder de jovens aqui o carro. Aí, cheguei lá... o cara quase bateu em você. Ah, foi um cara na frente. O cara na frente não deu conta. É verdade, achei que era você que estava na frente. Aí, cheguei lá, ministrei, e aí eu lembro que na semana seguinte, ou 2 semanas depois, eu tô lá no culto na terça-feira e você chegou. Eu falei, pô, que legal, cara, você veio nos visitar aqui e tal. Eu, não, vou ficar. E ficar, cara, acabei de ir na sua conferência, que você veio ficar. E você me falou de tudo que Deus estava ministrando no coração de vocês, que a conferência também já era meio que um coroar de um trabalho, né? E já uma transição. Era fechar um ciclo, já estava dentro do nosso coração. Muito interessante. A convicção foi tão forte dentro de nós que, tipo assim, não tinha dúvidas. Entendeu? Tinha medo, porque eu acho que uma expectativa em cima daquilo que Deus ia fazer. Eu ia sair do meu trabalho, ia ficar desempregado. Até então a Ellen ia sustentar a casa, a gente não tinha filhos. Mas a gente teve uma convicção muito forte de que era para fazer e graças a Deus. Cara, e assim, eu tenho cada vez mais estado convicto dessa vida movida por revelação. Entendeu? Onde planejamento, a disciplina, tudo, coisas que até que eu quero conversar com você, fazem parte de um cômodo, de um meio, mas não parte de um fim. Né? Porque é isso, você estar lá convicto. Deus está nos chamando para algo. Estou sentindo que o tempo está acabando. O Senhor nos mostra um lugar. E assim, dos nomes que você me falou, né? Uma Zion, entendeu? Que tem décadas de história. Né? A Igreja do Carlito Paz, se eu não me engano, completou quantos anos agora? Cara, não lembro. Foi 70? Tá, não sei. Mas completou décadas de história. E uma estrutura maravilhosa, né? Você fala assim, onde você quer congregar? Eu quero congregar no Carlito, eu quero congregar na Zion, eu quero... Né? E aí Deus fala, Deus mostra, não, vai para aquela ali que está na escola, alugando a escola de terça, não tinha nem culto de domingo, não. Né? Então, mas é revelação. É tipo, é essa, beleza, é essa. Né? É Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. E você falou um negócio muito legal. Essa parada de sair debaixo da proteção. Isso. Das asas do pai e da mãe, né? E não necessariamente pai e mãe biológico, mas pai e mãe, essa figura de proteção, né? E eu tava conversando esse final de semana com a minha mãe, eu tava viajando de férias com a família e tal, aí eu falando para ela, eu falei para ela assim, poxa, hoje olhando para trás, que loucura foi ela deixar eu ir para os Estados Unidos 1 ano.
Porque eu tinha Na 16. sua idade. Ô, mano, 16 anos. Você enviar para uma casa de uma família americana Você nem que você não conhece, conhece. Eu não cara. sabia quem era, tive uma foto. Foi no avião e chegou lá, tá ligado? E um continente de distância, América Central. Sim, e não tinha internet, assim, não tinha, era discado. Então eu falava com eles uma vez cada 15 dias por telefone. Você imagina, cara. Entendeu? Então, mas eu falando pra ela, mãe, eu só faço o que eu faço hoje por causa disso. Exato. Porque eu fui um menino e virei um homem. Voltei um homem. Ela falando, Douglas, eu não lembrava direito. Você, antes de ir, não comia um monte de coisa. Eu não comia queijo, Léo. Eu não comia queijo. Mussarela, eu não comia. Não, tira a mussarela que eu não como. Voltei, cara. Já era. Comia pedra, tá ligado? Por quê? Porque você saiu daquele ambiente de proteção ali e foi ser exposto, né? Sim. Ser exposto a se tornar, a ser responsável. Então foi muito interessante. E hoje, quando você vê, pô, casei com 20, tive filho cedo, né? Muito parecido com a sua história. Tive filho cedo, assumi uma igreja com 20 e poucos, não sei o quê. Tem muito a ver com isso, né? Com essa loucura de... E uma coisa importante, né? O Paulo Borges fala isso. Se você estiver pronto, se você se sente pronto, já tá fora do tempo. Entendeu? Você tem que sentir que você não tá pronto. Exato. Porque aí você vai poder falar, foi Deus que fez essa Não, parada. e é louco, mano, porque assim, eu tava vendo o Hernandes, podcast do Hernandes, ele falando da providência, das pessoas que Deus foi colocando no caminho dele. E aí, olha que coisa aleatória. Você lembra da história? Só pra relembrar a galera. O Davi Silva foi ministrar lá, que é uma grande referência pro meu sogro e também pra mim. E aí eu lembro que o marido da filha dele chegou e falou assim, cara, sou amigo de uns caras aí, quem que você quer que venha ministrar na conferência de vocês? Aí eu falei, cara, eu quero o Leandro Vieira. Porque eu lembro na época, o Lê estava pregando muito no Desascope, eu falei, eu quero o Leandro Vieira. Ele falou, não, Leandro, meu amigo. Pegou o celular e mandou mensagem. Aleatório, assim, no WhatsApp. Leandro, tudo bem? Tô com a galera aqui de Cambuí, o pessoal gente boa e tal, são crentes, você não consegue vir aqui ministrar. Aí o Leandro, fala para eles mandar mensagem para Fran. Aí na época eu peguei, entrei em contato, o Leandro confirmou. Eu falei, cara, que da hora. Legal. Aí eu falei olha que aleatório, falei pra Fran, que eu tinha mandado o formulário no Desascope para você, mandei mensagem pra Fran, falei assim, ó, a gente queria muito trazer o Douglas e o Leandro. Fala pra Val... Mano, escuta, ver o formulário. Aí, olha isso, cara, no meio de uma conferência de Desascope, que hoje, estando dentro dos bastidores, eu sei o que é. Ainda mais pra Val e pra você. A Fran encostou, falou, ó, tem um pessoal de Cambuí que mandou um formulário pro Douglas pra ir pregar lá. Aí a Val falou, não, beleza, então. Aí passou um tempinho, a Soraya respondeu, confirmando. Chegando lá, o Leandro foi, ministrou e viu tudo aquilo que a gente estava fazendo. E quando a gente veio para cá, ele também participou um pouco desse processo nosso aqui de amadurecimento como igreja, como família, de Desascope. E aí ele falou de mim para você. Então, como que Deus foi conectando pessoas, cara? Em pontos assim, eu fico olhando, é muito orquestrado essa história da nossa vida. Como que o Senhor é soberano sobre essas coisas, cara. Porque foi uma conversa. Aí uma pessoa de conexão com a outra, que conectou com outra, que daqui a pouco viu. Incrível, cara, incrível. É isso. Não, isso é muito bom. E sempre é um quem, né? Isso. Sempre é um quem. É você ter essa noção, né, cara? De tipo, quando Deus vai fazer alguma coisa, ele vai pôr um quem, um alguém, uma pessoa, no seu caminho que tem a ver com essa próxima parte do destino, né? Um exemplo, né? A gente estava em 2018 ou 17, não lembro, a gente foi pela primeira vez no Japão, a gente vai até agora, semana que vem. E, cara, eu estava num culto, tava assim, um dos cultos lá, talvez já 4, 5 dias lá no culto, assim, sentar, de pé assim, rolando louvor, do nada, cara, veio no meu coração, tipo assim, para plantar uma igreja aqui. Para plantar uma igreja aqui. E é isso. É uma revelação, entendeu? Eu não sei como, entendeu? Não sei como vai acontecer, não sei quando, não sei. Eu sei que agora ele mostra um quem, ele mostra um alguém. Humanamente a gente não conseguiria, né? Eu não sei se apoiar algo que está acontecendo. Eu não sei o que vai acontecer, não tem problema. Mas você sabe. E aí é o que eu queria passar para todo mundo que está nos ouvindo. Aí você começa a viver intencional. Entendeu? Então, se nesse futuro de Deus, que para Deus não é um futuro, é o eterno, tem algo que o Senhor quer que a gente faça no Japão, tá? Então, no momento em que o Davi do Japão entrou em contato comigo, pedindo para eu ir lá, assim, já é algo. Eu não estou saindo lá. Você sabe disso, eu não estou saindo para ministrar. Entendeu? Mas aí você vai agir por intencionalidade. E revelação. E revelação.
Porque você pode pôr intenção naquilo que Deus te revelou. Aí você vê um pessoal da nossa igreja fazendo aula de japonês. Você já está aqui, ó. Opa, São pessoas que tem uns quem surgindo aí. Tá. Entendeu? E aí fala, ó, tá dando a oportunidade de você treinar uma galera. Quem que eu quero treinar? Pô, eu quero... Entendeu? Uhum. Então, a gente começar a viver de forma intencional. Uhum. Tem encontros que tem a ver com a revelação de Deus. E Isso. atentar para esses detalhes, cara. Esses detalhes. Eu lembro... muito sutil. Não, e mano, eu falava, cara, de Bragança Paulista antes de eu casar. Eu falava pra minha mãe. Olha que loucura, Dô. Eu falava pra minha mãe assim, não, um dia eu quero morar em Bragança. Porque é aleatório, cara. Não sei. Que louco. Em Bragança. Aí vai ficar, pô, Bragança não tem nada, né? No sentido assim de Coisa, empresa. falar você vai... São Paulo, Campinas. Que tem isso, que são grandes cidades. E aí eu lembro que... Aí minha irmã veio morar aqui um tempo. Né? Minha irmã, por parte de pai, veio morar aqui um tempo. Ela casou com o Thiago, até, que mora aqui em Bragança ainda. E aí veio trabalhar aqui um tempo. Veio morar e trabalhar aqui. E ela acabou retornando para Cambuí. E eu continuei. Aí quando eu fui casar com ela, eu falei, nega, um dia nós vamos mudar para Bragança. Ela falou, mas Léo, né? Muito vinculado com essa questão de igreja. As igrejas que talvez, né, uma perspectiva um pouco diferente da nossa. E eu, não, a gente é Bragança e tal. E aí quando eu vim, eu falei, mano, lá atrás o Espírito Santo começava a colocar isso dentro do meu coração, só que eu não conseguia discernir, e é lógico. E eu comecei a olhar para trás da minha história agora. E pensar, o que o Senhor foi revelando, e eu já estou falando faz tempo, ainda que eu não entendo o porquê, mas que de alguma forma brota dentro do meu coração, que eu ainda não atentei. E aí eu comecei a perceber algumas falas, algumas coisas que o Senhor já tem comunicado comigo há tempos, mas eu não me atentava, entendeu? E agora virou essa chave. Então, tipo, cara, nada é à toa. Por que eu falava Bragança? Por que eu não falei São Paulo? Por que, cara? Entendeu? A Ellen é de São Paulo, entendeu? Ela nunca falou, quero voltar para lá. Para Campinas também é uma boa oportunidade. Eu comecei a fazer faculdade em Campinas e eu sonhava em morar em Bragança ainda assim. Era linguiça. Pode ser. O Red Bull Bragantino. O Red Bull Sabia que o Red Bull ia comprar. Revelação. Mas isso é muito bom. E até foi uma pauta da nossa mentoria ontem, essa clareza, né? De tipo assim, Deus, o que o Senhor tem para nós? E você tentar ao máximo ouvir a voz do Senhor na sua história, mostrando, talvez, você que está aqui ouvindo a gente, é uma nação que fica queimando seu coração faz tempo e não tem sentido nenhum, às vezes não tem ligação nenhuma e direto fica vindo isso. Talvez você ouviu palavras proféticas a respeito disso. Beleza, agora, é muito doido, porque nada disso nada disso é a garantia que vai acontecer, porque aí entra, então, a nossa parte. Né? Aí entra, então, essa cooperação com aquilo que Deus está revelando e mostrando, né? Do que é o desejo dele, que é uma missão, é um chamado, é uma vocação. Né? E esse meio, para mim, é uma das paradas que a gente tem mais dificuldade. E talvez como brasileiro, a gente tem dificuldade. Eu percebi que, como brasileiro, a gente é míope. Né? Então, o que é o míope? Né? Eu vejo muito bem de perto. Então, assim, a minha visão aqui para o microfone agora aqui é perfeita. Mas seu rosto já começa a embaçar e a parede lá atrás, então, mais ainda. Então, o míope, né, diz respeito àquele que tem dificuldade de enxergar longe. Né? E curte muito agora. E é muito doido, porque se eu vou buscar prazer agora, se eu vou buscar prazer hoje, não necessariamente eu vou fazer algo que constrói para aquilo que Deus está me mostrando. Né? E eu queria que você falasse um pouco disso para nós. Por quê? Porque, assim, toda vez que a galera que está perto de você, que te segue e tal, pensa no Léo, pensa em disciplina. Pensa em um cara que está dedicado a algo, seja no seu tempo, nos seus recursos, na sua forma de organizar o seu dia e tudo mais. Quando foi um despertar para você nisso? Muito bom. Quando é que foi um despertar? Você fala assim, cara... Eu ouvi isso aqui, eu li isso aqui, eu assisti isso aqui, que falou, não, eu preciso organizar minha vida. Muito bom. Voltando um pouco na história, o meu sogro, ele tem uma ênfase muito profética no seu ministério. Então, ele é bem profeta, assim. Dos 5 ministérios, talvez eu definiria ele como um profeta pastoral ali, entre os dois. E eu talvez não tenho tanto essa inclinação profética o quanto ele tem. E aí eu lembro que eu olhava para ele ministrando e eu achava fantástico, sempre gostei de pregar. Desde o início, a primeira vez que eu preguei, provavelmente fez tudo errado, mas eu preguei, né? Como todo mundo. Aí ele pregava e tal, eu falava, nossa, é incrível. Só que quando eu ia ministrar, não tinha esse impacto profético da parada, entende? Inicialmente você tentava? Tentava, forçava. Copiar, forçava. E aí que é pior, eu forçava, não dava certo, eu ficava mal e estragava o culto.
Um caos. Exato, por quê? Porque eu estava forçando algo que não era meu. Sim. E só que, por eu estar numa cidade extremamente pequena como Cambuí, de pouquíssimas igrejas saudáveis, eu achava que somente existia aquela vocação. Então, se eu não fosse como meu Ok. sogro, que era um exemplo, que é um exemplo de cristão maduro, eu nunca ia amadurecer. Entendeu? Porque por mais que tinha internet, eu não conseguia fazer esse vínculo. Pô, existem outras vocações. Eu estava desenvolvendo no conhecimento da palavra e coisa do tipo. E aí, vindo para cá, entendeu? Vendo o seu ministério de ensino e outros que estão mais próximos, o seu pai, o próprio pastor Paulo Borges, o próprio Leandro Vieira, esses caras que me influenciam muito, eu falei, cara, existe outras coisas. Tem como Deus ter me dado outra coisa. No corpo, né? No corpo. Eu entendi a importância da vocação profética, o que ela tem que fazer, mas eu posso também agir de outra forma. E aí eu comecei a entender a minha relação com o ensino. Porque eu sempre fui um cara muito questionador, no sentido bom da palavra, de querer aprender. Sempre fui muito curioso. Curioso. Uhum. Entendeu? Curioso e queria aprender as coisas e fazer perguntas difíceis. Tipo, às vezes estava numa conversa e falava, mas por que a gente faz dessa forma, né, cara? Tipo, mano, ninguém pensou nisso. Porque eu sempre gostei dessa área. Então, quando eu entendi, cara, existe uma área que Deus vocacionou, a área do ensino. Então, eu vou me dedicar em relação a isso. Por quê? Quando eu ouço seu pai pregar, pastor Paulo Borges, Luciano Subirá e Hernandes Dias Lopes, eu estou vendo homens que desenvolvem uma função de mestre no corpo, mas que estão em maturidade. E eu ainda sou imaturo. Eu vou esperar o tempo me levar até lá? Dificilmente isso vai acontecer, Dô. Porque a gente não é uma planta que cresce parado de acordo com o tempo. Porque seu pai mesmo fala que uma das principais coisas foi a leitura. O Hernandes mesmo fala, o próprio Subirá mesmo fala, diversas vezes, diversas mesas ou podcast que a gente já ouviu falando, foi a leitura, o aspecto do estudo em relação à sua vocação no ensino. Então eu entendi, cara, eu sou um mestre. Eu nasci para trazer clareza Então, da palavra de Deus. Começou com a clareza da sua vocação. Da minha vocação. Tem um vídeo seu, cara, muito antigo. Não lembro como é que chama, que você foi pregar em algum lugar, até o Gustavo Lima foi com você. E aí você fala assim... eu acho que... Aí você fala... que eu faço um vlog. Isso, um vlogzinho. Nossa, que aí quando você entende o porquê você nasceu... Como descobrir seu propósito. Eu acho que foi uma coisa assim, bem antigo. Isso aqui ficou legal, galera. Não, ficou muito legal. E aí você mostra na esteira, né? Você tava no projeto fitness. No chão, assim. E aí uma frase que marcou foi assim, quando você descobre o seu propósito, acordar cedo fica fácil, dormir tarde fica fácil, dedicar fica fácil. Porque você entendeu o que você nasceu para fazer. E aí você tem os exemplos da musiquinha que o Davi gostava de escutar, do peixe. Do peixe, eu acho. Que o peixe nasceu para nadar e tal, e tal. Uau. E aí eu fiquei, cara, é isso. Então ficou fácil. Fácil no aspecto de que eu sei o que precisa ser feito. Não que vai ser fácil. De novo, revelação, né? Revelação, compreendi quem eu sou em Deus. Isso. Né? E agora, então, o que eu preciso pôr aí? Exato. Então, eu entendi. Então, como que um mestre se desenvolve? Lógico, muita devoção, porque eu não estou fazendo teologia desconectada de Deus. A gente tem que estar conectado com o Senhor. Nós fazemos teologia diante dele, no conhecimento dele, no estudo de amor com ele. Mas eu preciso estudar. Então, quando eu compreendi isso, eu comecei a ver o que seu pai estudou, o que o Hernandes estudou, o que os outros homens que são referenciais para mim, você, já perguntei muito para você, quais são os livros e tal, e eu comecei, então, a me expor a essa rotina, disciplina dos estudos e também do tempo de comunhão com Deus, que eu considero como algo essencial, não só para quem ensina, mas para todos nós como cristãos. Muito bom. Legal, então o início de tudo foi essa compreensão da sua vocação e falar, cara, então beleza, o que eu preciso fazer. E é doido, né? Porque é exatamente isso. Essa perguntinha que ela é crucial, né? O que eu preciso fazer, né? O que eu preciso fazer. E muitas vezes a gente sabe, né? A gente peca em não fazer. Porque, sinceramente, gente, você que está aqui ouvindo, assistindo, quem é que não sabe que você deveria estar lendo? Quem é que não sabe que você deveria ter mais devoção? Que você deveria orar mais? Que você deveria se dedicar mais à palavra? Entendeu? Quem aqui não sabe disso? Talvez você fale, não sei direito minha vocação, mas quem aqui não sabe que você deveria estar lendo mais? Ninguém. Provavelmente não tem ninguém aqui, né, ouvindo hoje e falando assim, nossa, olha que nunca pensei que eu deveria ler. Né? Isso aqui é algo que está difundido, a gente está falando disso o tempo inteiro. Agora, o fazer. Né? E aí, a gente esbarra numa parada. Quando talvez a galera está aqui hoje e fala assim, não, beleza, eu entendi, eu tenho alguma clareza da minha vocação aqui, eu gosto mais disso, daquilo e tal. Beleza, vamos embora, vamos dedicar. A gente esbarra num negócio. Eu não tenho tempo. Como é que eu faço que eu não tenho tempo? Né? Eu estou casado, eu tenho um filho, eu tenho 2 filhos, eu tenho um emprego, eu pego o metrô, faço várias coisas, eu cozinho. Tá? Como é que foi essa questão para você? Beleza, agora eu preciso
olhar para essa paradinha chamada tempo. Muito bom, bom demais. Eu lembro que quando eu me converti, pouco tempo depois eu entrei trabalhar numa metalúrgica. E eu entrava às 7 da manhã e saía às 5h15, ia correndo na casa da minha mãe, tomava um café, pegava um ônibus e ia para a faculdade. E nisso eu estava ali, sei lá, 1 ano, 2 anos de conversão, e eu queria muito desenvolver meu tempo de comunhão com Deus. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer no meio disso? Saio de casa perto das 6 e volto perto das 11, por causa da faculdade à noite. Ainda sou casado, né? Na época eu não tinha filho, mas ainda assim já era casado. Eu falei, eu preciso arrumar um tempo com o Senhor. E aí eu comecei a fragmentar o meu devocional, mas de forma que eu pudesse ter. Então, eu separava um período na minha manhã para orar, separava um período na hora do almoço para ler as Escrituras. Eu almoçava rapidinho lá. Eu lembro que tem até ela em casa, a Bíblia hoje. Uma Bíblia King James, cara. Uau. Desse tamanho, assim. Muito mais poderosa. Só que ela é uma capa preta, né? Capa preta inteira, é só escrito BKJ. Os caras que trabalhavam comigo e não sabia que era, os caras achavam que era livro de bruxaria. Porque, mano, um dia o cara até chamava. Ele morreu ainda. O cara que falou uma vez, ele chamou do meu pai, chamava Celso. E aí um dia ele falou assim: a gente tava descarregando um caminhão, né? Eu trabalhava no almoxarifado. E aí ele falou assim: Léo, o que é aquele livro que você lê lá, cara, na hora do almoço? Eu falei, mano, é a Bíblia. Ele, é a Bíblia, cara. Ele até tinha sido seminarista. Pô, é que é um capa preta, um livro grande, cara, parece de bruxaria, velho. Os caras comentam que é de bruxaria. Eu falo, não, é a Bíblia, pô. É que Trabalhando com bruxa. E aí, eu lembro que eu sentava. Então, eu almoçava correndo lá, tipo, 10, 15 minutinhos, sentava lá e ficava lendo. E à noite eu fazia a faculdade. Por quê? O que eu pensava? Eu não vou continuar nessa rotina para sempre. Okay. Então, eu estou investindo no final da minha noite para que eu possa trocar de profissão, para que eu consiga ter mais tempo. Só que isso é uma construção a longo prazo. Terminando a faculdade, de fato, fui para um outro emprego, que eu tinha um pouco mais tempo, um pouco mais de flexibilidade, o trabalho não era tão pesado. Concluí ali o meu tempo de experiência, coisa do tipo. Mudei de função, comecei a fazer filosofia. E assim eu fui encontrando um tempo para que hoje eu consiga dividir e fazer tudo o que eu faço. Só que lá atrás começou isso. Quando eu decidi fazer uma faculdade de logística, para que eu pudesse talvez trabalhar no escritório, que me desse um intervalo maior de tempo para os estudos. Então eu concluí a faculdade e fui assim gradativamente ganhando tempo. Só que o que é a minha questão às vezes com as pessoas quando elas falam? Eu não tenho tempo, tá? E o que você está fazendo para ter? Porque, todo mundo tem 24 horas por dia. E todo mundo, de alguma forma, correu atrás, se desenvolveu para crescer na sua profissão e ter um pouco mais de liberdade para estudar outras coisas ou fazer outros tipos de coisa. Agora, a pergunta é, o que nós vamos fazer hoje? Então, você tem 15 minutos, glória a Deus, seja fiel nesses 15 minutos para que você possa semear nesses 15 minutos e trocar. Mas aí, o que eu faço? Eu pego os meus 15 minutos, eu tiro lá 10 minutos de almoço e aí eu me entorpeço de uma série, de um filme, de um vídeo que talvez não vai contribuir para a minha vocação na hora do almoço. À tarde eu continuo trabalhando, à noite vou para a faculdade, eu faço outra coisa, e no outro dia eu vou reclamar que não deu tempo de fazer o que tinha que ser feito. E sabe, a questão é essa, nós precisamos investir para colher nesse aspecto de profissão. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a construir a minha vida. Eu entendi, daqui 5 anos eu não vou estar desse jeito, nessa rotina que está me consumindo. Daqui 5 anos eu vou ter tempo para estudar o que eu quero. Porque a logística foi somente um trampolim para me levar na filosofia. Porque professor de filosofia não tem salário. Né? Um dia, a Val falou que queria fazer filosofia. Aí perguntou um professor. O professor falou assim, você vai passar fome consciente. Exato, mas você sabe que é a verdade. Sabe a verdade da fome. Pois é. Brincadeira, os professores aí de filosofia e os filósofos. A gente sabe como que é. Os caras olham pro Karnal e falam, não, mas o Karnal é... Perdão, o Cortella. O Cortella é rico. Fala, amigo, só que é o Cortella, né? Não é nós. Um filósofo rico. Mas aí foi dessa forma. Eu enxerguei o que eu queria a longo prazo e fui construindo a partir de então, sendo zeloso no pouco tempo que eu tinha. Muito bom. Então, acho que uma coisa legal que eu tiro disso que você está falando é não adianta ficar fantasiando, né? Queria ter mais tempo. Tá, o que você tem hoje? Isso. Então, acho que a primeira coisa, cara, você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, o que você tem hoje? Hoje você faz faculdade, você está com 2 filhos e tal. Que nem filho pequeno. Também é um período. Eu também tinha essa noção. Não vai ser para sempre isso aqui. Eles vão entrar na escola, eles vão... E isso vai mudar. Que nem hoje os meus 9 e 11 é muito tranquilo nesse aspecto mecânico do cuidado, né? Então, o que você tem hoje, né? Tem que ser realista. Tenho meia hora, eu tenho 1 hora, eu tenho 15 minutos. Então, vamos ser fiel com isso, né? Vamos ser fiel com isso. Agora, quando é que você começou a compreender essa importância
bíblica desse assunto tempo, né? Porque a Bíblia fala sobre tempo, né? Qual que é a importância? O que a Bíblia fala sobre tempo? Cara, é muito interessante. Eu separaria talvez 2 aspectos. O terceiro eu deixo para outro momento. 2 aspectos que a Bíblia traz em Salmos, fala a memória a referência, Salmos acho que é 27, sobre o tempo. Primeira coisa, Deus nos deu o tempo. Se a gente vai para Gênesis, o capítulo da criação, a gente percebe que Deus cria o homem e dá o espírito de vida para ele. Nós ganhamos a vida. Então o Senhor nos deu tempo. O salmista, depois lá em Salmos, vai falar: a vida que tu me deste. Então o tempo, primeira coisa, é um presente. Deus não teve a obrigação de nos criar e nos dar tempo. O tempo foi algo que ele escolheu nos dar de forma a nos presentear. Ele falou: vou te dar vida. Isso é um presente. E o tempo não é um fardo. Por vezes eu percebo que por causa dos dilemas que nós vivemos, das tensões modernas que foi colocado sobre nós, a gente considera o tempo como um fardo acima de nós. Eu não vejo a hora de acabar esse dia. Não, cara. Esse dia é um presente que o Senhor nos deu para viver. E claro que nós passamos por momentos difíceis, mas a gente só pode reclamar porque a gente está vivo. Entende? Por que eu posso reclamar? Cara, hoje o dia não foi bom. Porque eu pude vivê-lo, cara. Entende? Eu não estou morto, eu estou tendo uma experiência com meu filho, com a minha esposa, com amigos. Então, a primeira coisa é esse reconhecimento. O tempo é um presente de Deus, é uma dádiva. É o Clóvis que fala, ele começa a falar, né? É Clóvis de Barros, que ele fala assim que a galera entrava na escola e falava: o que você está fazendo? Eu estou aqui para passar de ano. Né? E aí, o que nós vamos fazer ano que vem? Aí nós vamos ficar lá para passar de ano. Nós vamos ficar lá para passar de ano. Ao invés de falar assim: vamos curtir esse ano aqui. Isso, exato. O que tem para ler, o que fazer, ao invés de fazer para passar de ano, para o ano que vem passar de ano, para o outro ano passar de ano. Exato. E aí falta na gente essa compreensão, cara. O Senhor escolheu nos dar tempo. E sabe, para pensar dentro desse tempo, quantas experiências boas a gente já viveu. Entendeu? Quem viu um filho nascer, quem está junto com os pais, quem está numa boa igreja, quem foi fazer uma viagem gostosa, quem está trabalhando em algum lugar, quem está fazendo alguma coisa. Por quê? Porque o Senhor nos deu tempo. O Senhor nos deu gratuitamente. A gente não paga por 1 centavo de tempo. Ele escolheu nos dar. E é a moeda mais preciosa, né? Porque hoje, se você pegar um cara que tem 1 bilhão e falar para ele: você está com câncer, que você vai durar mais um mês, entendeu? Ele trocaria tudo por mais um ano. Sem dúvidas. Por mais 2 anos. Você trocaria tudo, entendeu? Então, você vê que a dádiva mais preciosa. E todo mundo tem igual, né? Todo mundo tem igual. Esse bilionário tem 24 horas e nós temos 24 horas. E essa é a questão. Então, acho que a primeira coisa que a Bíblia nos dá é que o tempo é um presente. O tempo é um presente. Deus escolheu nos dar o tempo, a vida. Agora, esse tempo que Ele nos deu, por conta do pecado, desse período que nós vivemos entre a subida e o retorno de Cristo, ele é limitado. O Senhor vai voltar daqui a um tempo e essa forma de nós vivermos vai acabar. Entraremos, então, num novo estilo de vida de fato, que é o reino milenar, juntamente com ele, com outras práticas diárias. Então, o tempo que o Senhor nos deu é um presente, mas ele é limitado. Então, primeiro é um presente, segundo, ele é limitado. Ele é limitado. Ele vai acabar. Finito. Ele é finito. Ele vai acabar. E aí é uma grande questão. Como eu vou viver uma vida consciente de que o tempo é limitado, de que o tempo é finito? Entende? Se eu sei que vai acabar, eu vou ser zeloso ou não vou? Porque até uma reflexão que eu sempre costumo fazer, Dô, é que dentro de nós pode ser alguém que não nasceu de novo ainda. Ele tem uma consciência de eternidade dentro dele. Ele de alguma forma sabe que ele vai viver eternamente, com o Senhor ou condenado. De alguma forma ele tem consciência. Eu vou durar para sempre. Tanto que a gente vive uma vida como se fosse durar para sempre. A gente não valoriza tanto tempo por causa disso. Agora, quando você vai em um velório, e aí você vê o fim do tempo de alguém, aí você começa a repensar a sua vida. Você começa a voltar um pouquinho e pensar: cara, qual é a forma de que eu vou lidar com esses relacionamentos? Por quê? Porque um dia pode ser minha mãe. Um dia pode ser meu pai, e vai ser. Um dia pode ser eu. Vai ser. Um dia pode ser a minha esposa. Um dia vai ser os meus tios, meus amigos que estão comigo. Um dia esse tempo vai acabar. Porque o tempo é breve, é finito. Então, essa reflexão de que é breve, é finito, me ajuda a valorizar realmente o que tem importância. Então, eu paro de considerá-lo como algo que eu tenho que fazer para passar e começo a investir. Okay. E começo a viver de forma intencional nele para glorificar a Deus, para ter uma vida de fato que tenha valor naquilo que o Senhor me chamou para fazer.
Eu vi uma vez um exercício e eu fiz ele, até coloquei uma vez num vídeo, que era o seguinte: você pega e faz numa folha uma coluna com 52 quadradinhos, né? E aquilo ali significa um ano. Então, cada quadradinho é uma semana. Então, 52 é um ano. Aí você vai fazer isso, então, 80 coluninhas, né? 85. Pode colocar 90 para falar que você vai viver 90 anos. Ninguém sabe. Mas vamos dizer aí, numa perspectiva, aí vamos dizer 85, vai. Então você faz 85 coluninhas. Aí você vem pintando cada um dos quadradinhos. Entendeu? Até a sua idade. Então, cara, eu fui pintando 34 colunas das 85. E é muito louco, porque parece uma barrinha carregando para a morte. E aí você toma consciência. Sabe assim, quando a barrinha tá carregando loading, mas é a morte o fim, entendeu? E aí você toma consciência de que, cara, mais de 1/3 da minha vida já foi. Se eu tô chutando aqui, pela misericórdia de Deus aqui, eu tô chutando 85 anos, mas aqui, cara, já foi. E se fosse 70, foi metade, entendeu? E é muito doido, cara, porque te dá um choque de realidade disso. É finito. Então, cada semana foi um quadradinho. Cada semana eu pinto um quadradinho. Cada semana eu pinto um quadradinho. E de semana em semana, cara, você vai pintando. E quanta coisa você pode construir com esse tempo, ou quanta coisa a gente deixou de construir nesse tempo e foi desperdiçando sem olhar para essa dádiva. Né? Sim. E o salmo que eu tinha falado é Salmo 39. Ele fala o seguinte, o salmista fala o seguinte, versículo 4. E é muito interessante que ele pede para o Senhor. Ele fala, mostra-me, Senhor, como é breve o meu tempo na terra. Mostra-me que os meus dias estão contados e que a minha vida é passageira. A vida que me deste não é maior do que alguns palmos. E diante de ti, toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Olha isso, cara. Ele está pedindo, traga a minha consciência de que eu sou limitado, de que eu vou morrer. Cara, vamos. É que o Senhor não nos revela porque a gente não suportaria viver com isso. Mas imagina se a gente soubesse o dia que a gente ia morrer. O Senhor fala, ó, você tem 5 meses. Como que a gente vai viver hoje, cara? Agora, pior, nós não sabemos se é 5 meses. Pode ser daqui a 30 minutos, cara. Pode ser daqui a pouco. E como eu posso chegar diante do Senhor e falar, Senhor, o Senhor me deu 27 anos, 28 anos de idade. E nesse tempo, eu fui fiel e zeloso pelo tempo que o Senhor me deu. Eu correspondi àquilo que o Senhor me chamou para fazer. E não estou dizendo somente... Porque a gente pensa nisso, e eu acho que por causa do tempo que a gente vive, a gente imagina... Uma cultura de desempenho. Né? Preguei em 60 igrejas, 70... Beleza, edificamos alguns lugares importantes. Para alguns, sim. Mas eu digo na perspectiva de, tipo, criei meus filhos. Fui fiel. Amei a minha Deus esposa. colocou na minha mão, né? Eu ganhava um salário que talvez não era bom, mas eu fui fiel ao meu patrão todo aquele tempo, trabalhando como se a empresa fosse minha. Cumprindo aquilo que as Escrituras me chamavam a cumprir. Então, nesse aspecto que a gente tem que pensar, não numa mentalidade performática, mas num aspecto de valor e de consciência e responsabilidade do agora. Entendeu? Cara, é breve. Vai acabar. Vai acabar. Mas, ao mesmo tempo, é um presente. E como que eu lido com esse recurso? Um exemplo que eu costumo usar... a minha mãe, quando o Theo nasceu, ela veio ficar aí também alguns dias com a gente. Minha sogra ficou boa parte, a maior parte foi minha sogra. Aliás, glória a Deus pela vida da minha sogra. Glória a Deus pelas sogras, pelas mães. E aí eu lembro que no final de semana minha mãe veio, né? E aí minha mãe passou aí sexta, sábado, domingo, acho que foi alguma coisa assim. E aí o Theo chorou, acho que muito tempo de madrugada, acordou várias vezes. No outro dia eu estava com o olho assim, virado, preto aqui, de ficar sem dormir. E aí eu falei pra minha mãe, mãe do céu, esse menino vai me matar, esse menino não dorme e tal. Você e tá aí, pagando. Eu lembro que ela colocou a mão no meu ombro, cara. E aí ela falou assim pra mim assim, Leonardo, aproveita, porque daqui a pouco ele cresce, casa e vai embora. Isso é uma lágrima. Então. Aí eu falei, um conselho... Uma denúncia. Ou uma denúncia. E eu fiquei pensando, e realmente, cara, ontem eu tava dando banho no Theo. A gente toma banho todo dia juntos. E eu tava dando banho nele assim, e eu, cara, que peso de menino, cara. Mas ontem ele não pesava nada no meu braço, cara. Entende? Quando você olha para um filho crescendo, daqui a pouco tá andando, e aí eu fico pensando, vai passar. Cara, a Luísa tá usando as roupas e os sapatos da Val. Pensa bem, mano. E muito louco você falar isso, porque eu tava no banho, lembrando
de eu dar banho neles. Porque chegou uma hora que eu enchi o saco daquela banheira. Então, falei, eu também. Dá banho aqui, né? Uhum. Então dá banho junto aqui, assim, cara, e lembrando deles lá, quietinho no ombro, assim, só com água quente caindo nas costas dele. E hoje não dá. Esses dias aí ela queria que eu levasse ela no colo pro carro. Ela dormiu no carro, né? Queria que eu levasse no colo pra cama. Não Eu falei, não dá, filha, desculpa. Você é uma mulher. Cara, e pensa, passou, Du. Acabou. Entendeu? E não volta. Não volta, cara. Não volta. Meu avô tá com 82 anos de idade. Meu avô, 82 anos de idade, e ele terminou o processo de radioterapia, graças a Deus. Ele tava com câncer de próstata. Fez todo o processo, Eu vi passou, a fotinho dele batendo o tocando sininho, lá, puxa, estou super curado. feliz, a gente ficou muito feliz, graças a Deus. Mas conversando com ele, eu percebo que ele fala algumas coisas assim, com tipo, nossa, a gente chegou até aqui, nossa família e tal, mas cara, eu queria ter feito outra coisa lá atrás. E não deu tempo mais. O John Piper diz que ele cresceu numa casa e os pais dele colocaram na cozinha uma plaquinha, que ele lia assim. Vou falar mais ou menos, talvez seja exatamente a frase, mas a ideia é essa. É aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Aquilo que não toca, que não tem peso na eternidade é eternamente inútil. Né? Então, ele viveu nessa consciência, né? De não desperdiçar nada à luz da eternidade. Isso. Né? E eu fico pensando nisso, né? Eu gosto da figura assim. Imagina que eu falo para você assim, mano, você vai morar, nós vamos aqui te enviar, você vai morar 2 anos nos Estados Unidos, tá? Você vai fazer um curso, sei lá, 2 anos você vai ficar lá nos Estados Unidos. Só que você tem um visto de trabalho, você pode trabalhar lá, tal. Beleza, você vai. Eu te pergunto, você sabe que em 2 anos você volta para o Brasil para passar o resto da sua vida. O que você vai fazer? Você vai comprar uma casa lá? Você vai querer o melhor carro de todos lá? Você vai querer comprar 10 casas lá? Você vai, entendeu? Não, você não vai. Por quê? Porque é o que vários fazem, né? Eles vão estar trabalhando lá e enviando dinheiro para o lugar aonde eles vão passar o resto da vida. Isso. Agora, nós somos aqueles que creem que o resto da nossa eternidade não vai ser nessa organização da vida, não vai ser nesse sistema, nesse mundo, no sentido de, nem geográfico, mas no sentido de a forma do sistema, mas que vai começar uma nova era, um novo tempo, e que nós viveremos eternamente com ele lá. Então, não faria sentido que Jesus fala assim, né? Que aí eu lembro que Jesus fala, não ajunteis para vós tesouro, meio que dizendo, nesse país que você não vai morar o resto da sua vida. Não usa essa moeda. Mas junteis para vós tesouro na era por vir, no reino de Deus. Tá? E aí, essa questão, como é que eu junto recursos, como é que eu sou rico lá? Isso. E aí, reorganizar a forma que você investe a sua grande moeda. Tem. Porque talvez, com plena convicção, eu digo na luz da eternidade, que criar um filho para a glória de Deus é talvez 10 vezes mais proveitoso do que construir uma empresa multibilionária que te tira totalmente da sua família. Chega no final da vez e fala, cara, gerei bilhões. E seus filhos? Onde estão? E não que tenha problema gerar bilhões, pelo contrário, o senhor não chamou. Pode ter um propósito. Pode ter um propósito, exato. Mas a questão é, e as outras coisas que também importam? E também, pelo qual motivo você fez esses bilhões? Porque essa métrica, eu acho que a matemática de Jesus é diferente, cara. Doideira. Eu acho que a matemática de Jesus é diferente, sabe? De tipo assim, vai ter muita gente, talvez, que foi fiel com 10 reais. Vai ter muita gente que foi fiel com bilhões. O senhor vai olhar, cara, era isso que eu pedi para você fazer, porque você sustentou missionários no campo. Mas ser fiel ao que ele deu para a gente fazer, cara. Sim. Porque um dia eu vou estar diante dele. A irmã Marlene gravou com a gente podcast aqui e eu perguntei para ela sobre a morte do marido dela, né? Então, para quem não viu, cara, volta lá e vê podcast com Marlene Guerrato, né? Uma senhora aqui de Bragança Paulista, e ela combinou com o marido dela que eles iam ter 10 filhos. Quando eles tiveram 8, ele morreu num acidente de carro. E ela contando, eu perguntei, como foi o dia que você recebeu a notícia? Ela falou que chegou um amigo dele, contou tal, e ela falou assim para os meninos, 8 crianças, espera aqui que eu vou no quintal. E ela foi pro quintal, ela falou, e eu levantei minha mão e falei, obrigado pela morte do meu marido. Obrigado pelo tempo que eu tive ele. Obrigado, Senhor. E ela começou a falar porque eu queria adorar ele no momento da dor. Né? E aí ela falou uma frase. Eu preciso aprender a aceitar a vida que Deus tem para mim. E essa é a parada. Entendeu? Ok. Deus pode até revelar. Você vai morar em Bragança?
beleza? Você vai fazendo não sei o quê, beleza. Agora, a verdade é que hoje o Senhor te colocou em algo, em algum lugar. Exato. Como é que eu sou fiel hoje aqui, né? A essa vida que o Senhor me deu, ao invés de eu ficar nessa murmuração, né? Que droga, que raiva, poderia estar, poderia não sei o quê, poderia não sei o quê. Cara, isso é satânico. Por quê? Porque tem gente ao seu lado precisando de ajuda, e tem gente pra gente pregar, tem gente pra gente fazer as coisas, e às vezes a gente tá no poderia, né? Queria estar, né? Olha, o outro tá lá, entendeu? O que Deus colocou na nossa mão hoje para fazer, né? E eu acho que é isso, porque a primeira noção da boa gestão do tempo é que o tempo é um presente, uma dádiva. Segundo, que ele é breve e finito. E quando a gente toma consciência disso, a gente pode ter duas formas de se viver, que é o que Paulo vai falar em Efésios. Eu até separei o texto aqui para eu não citar errado. Ele fala o seguinte, Efésios capítulo 5. Efésios 5, cadê o texto? Puxa vida. Reminho do tempo, né? Eu acho que é na primeira slide. Aqui, Efésios 5,15. Ele fala o seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Uau. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, é essa convocação a uma vida sábia, ou então a gente viver de forma desordenada, de forma insensata. E essa é a questão. Se eu olhasse para a minha vida hoje, o que me garante se eu estou vivendo de forma sensata, de forma sábia, de acordo com a vontade do Senhor, ou de forma insensata, ou numa forma não pensada? E aí, a própria Escritura vai nos nortear em relação a isso. Porque antes, eu acho que da gestão do tempo como cronograma do meu dia, eu tenho que pensar no meu tempo como um conceito de valor. Então, a Bíblia vai me direcionar acerca do que é viver uma vida investindo tempo. Então, um exemplo que eu posso citar, que até que sempre eu uso nas pregações, seria aprendendo. Porque Provérbios fala, o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Então, aprender é uma forma de viver, investindo o tempo. Muito bom. Falando o que edifica, cuidando do que o ouvido do outro vai ouvir. Quando eu estou numa reunião, é uma conversa. Cara, o que eu vou falar vai construir ou vai destruir na vida dessa pessoa? Que é uma forma também de se viver investindo tempo. E talvez o último ponto que eu colocaria da forma de investir é desenvolvendo a vocação. Quando Paulo chama Timóteo a essa responsabilidade, cara, desenvolva o dom de Deus que está em você. Não deixa que isso morra, desenvolva, trabalhe em cima dele. Porque eu creio muito, sem dúvidas, no agir do Espírito Santo na nossa vida. E de que ele vai fazer o que ele quiser. Mas a grande questão é que ele nos coloca em uns processos para que nós também possamos caminhar com as próprias pernas. Sim. Porque a gente fica pensando assim, e é a minha pedra no sapato, o inglês. O que eu quero? Que eu esteja dormindo na minha cama, daqui a pouco vem um anjo, corta a minha cabeça e implanta o inglês. E eu acordo já falando, good morning. Olha, você viu? Funcionou. Mas o que vai ser de verdade? Eu sentar na mesa todo santo dia, toda semana, e aprender com o professor, chorar porque eu não entendi, colocar de novo. E eu creio que o Senhor pode me dar o dom de línguas, mas é um milagre esse ato. E ele está muito mais interessado nesse seu desenvolvimento. Porque enquanto você está aprendendo inglês, ele está formando várias outras coisas em você. Né? Exato, persistência, exato. Maturidade. E você vai encontrar um professor, é uma pessoa que eu Deus vou quer que conversar, você tenha relacionamento. E não sei o quê, e você vai ter que ver um monte de pregação e tentar ler um monte de texto e ter um processo de Deus, né? E eu acho que é esse o nosso desafio, cara. Começar a viver assim, aprendendo sempre, encontrando momentos para aprender. Muito bom. Ontem eu fui levar o Venâncio embora, e aí ele citou para mim a avó dele. E aí ele falou que a mãe dele tinha acabado de instalar o WhatsApp. A avó dele? Não tinha WhatsApp ainda, né? E aí ela falou para ele assim, ó, era uma senhora, já bem senhora, falou, eu amo aprender. Mano, imagina você estar diante de uma senhora que já praticamente já aprendeu tudo que tinha que aprender. Já criou, já está com neto. Não tem que provar mais nada para ninguém. E ela ama aprender. Isso é lindo. Isso é uma forma de investir tempo. E eu queria até deixar essa pergunta para a galera que está aqui com a gente, que é, você está gastando o seu tempo, e Paulo chama isso de insensato, né? Uma maneira insensata de viver, ou você está investindo o seu tempo, o que Paulo ou a palavra, o Espírito Santo chama de viver de maneira sábia, que glorifica a Deus. E eu queria te dar uma orientação. Né? O Léo, ele tem se tornado cada dia mais uma autoridade nisso. Eu queria que você fizesse um teste até.
Depois vai ter aí o podcast do Léo, que é o número 16 ou 17, e você ouve o Léo hoje, tá? Isso é um hiato aí de 2 anos. E você vai ver o tanto que o Léo cresceu, por um motivo, é essa boa gestão do tempo. E aí a gente desafiou o Léo de preparar um material para servir a galera, para ajudar as pessoas em relação à gestão do tempo. Então o Léo está agora com um segundo curso lá no Na Mesa, ok? Na Mesa é a nossa plataforma de curso, onde você senta à mesa com grandes homens e mulheres de Deus. Então ele está lá no Na Mesa com um novo curso, Gestão de Tempo e Espiritualidade. Aprenda Gestão de Tempo e Espiritualidade. Então, toda a base teológica em relação ao tempo e também ferramentas que o próprio Léo usa na vida dele, que tem dado certo, que ele aplica e ele quer passar para você fazer uma boa gestão do seu tempo. Cara, vou deixar aqui para vocês o QR Code, o link disponível para você já acessar. Já está disponível lá. Você que é aluno do Na Mesa e tem o combo completo, já está disponível para você. Entra lá e já faz. Você que não você pode comprar e se inscrever só no curso do Léo. Gente, é extremamente acessível. É realmente para a gente manter toda a equipe aqui, toda a plataforma, os nossos equipamentos. É R$ 79,90 para você, cara, aprender a gerir o seu tempo. Um conhecimento que, na realidade, não tem valor, assim. É aquilo que o Léo tem se dedicado, aplicado, funcionado, é algo testado e que vai te abençoar muito. Então, você acessa lá, você pode acessar o dele. Também é possível você comprar o combo completo, porque nós temos mais de 20 cursos lá dentro. Por exemplo, tem Aprenda a Pregar, ok? Um curso sobre pregação, principalmente para jovens e adolescentes. Tem o Aprenda a Pregar com meu pai, Josué Gonçalves. Eu dou um curso de mídias sociais lá dentro. Eu dou um curso junto com o Thiago, Descubra o Seu Propósito. Tem um outro curso meu junto com a Val, Bem Casados. É um curso sobre casamento, é muito legal. Tem Alessandro Vilas Boas ensinando sobre adoração. Tem Leandro Vieira ensinando sobre escatologia. Tem lá dentro Luciano Subirá, dons espirituais. Então, cara, assim, muita coisa legal tem lá dentro. Tem de interpretação bíblica com o Saulo, tem de discipulado com o Arthur, muita coisa legal. O que vai entrar ainda esse ano? Então, se você comprar o combo, você tem 1 ano de acesso. Vai entrar Carlito Paz ensinando sobre liderança de igreja. Vai entrar Helena Tanuri esse ano ainda com um curso para as mulheres. Vai entrar esse ano ainda, quer ver? Quem mais que vai estar com a gente? Abe Uber, ensinando como liderar pequenos grupos. Meus amigos, já se inscreve no combo. E aí a gente deixou um desconto para quem está aqui no podcast com a gente, no link que está aqui na descrição. Se você clicar nesse link, você vai ter desconto. Se entrar lá no Google e achar o Na Mesa, aí lá não está com desconto, mas o link aqui já vai com desconto para todo mundo estar acompanhando junto com a gente, tá? Então tá na descrição aqui no podcast, no YouTube, aonde você estiver assistindo ou ouvindo a gente, vai estar aqui o link para você. Você que está no YouTube, vai aparecer um QR Code também para você acessar aí o curso. Eu tenho certeza, cara, que vai ser assim um divisor de águas na sua vida, você aprender sobre gestão de tempo. Beleza? Bora! Vamos crescer, cara. Vamos amadurecer, vamos aproveitar essa dádiva que Deus deu pra gente. Léo, obrigado por ter disponibilizado esse curso pra gente aí. Prazer. Vai ser muito bom, Espero cara. contribuir na vida da galera e ressignificar esse conceito de tempo. Sim. Porque eu acho que, até eu comentei com você ontem, a gente tem diversas ferramentas. Uhum. E eu acho que a nossa falha não está na execução da ferramenta, mas... Porque hoje está muito difundido, né? Muito. Agendas, tudo. Alarmes, organização, organizers. A gente precisa reformar a nossa cosmovisão do que é tempo. Muito bom. À luz do Evangelho. Então, eu primeiro trabalho esse aspecto no curso, depois eu entro com pontos práticos. Então, vai lá, pega seu dia, eu vou te mostrar como você organiza o seu tempo, mas depois de entender o que é tempo à luz do Evangelho. Legal. Hoje, como é que é o seu tempo pela manhã? Eu sei que você tem uma rotina ali diária pela manhã. Como é que é a sua rotina? Cara, então, eu começo meu dia às 5 horas da manhã. E nem nada do coach e tal. Não é? Se fosse 5h11... Exato. É 5 horas mesmo. Na verdade, é 4h58 que eu acordo. Por que acontece, Dô? A minha rotina é muito corrida. Como um pai, responsável pela igreja, discipulo pessoas, trabalho e coisas do tipo. E eu percebi que eu estava negligenciando meu tempo de intimidade com Deus. Uhum. Vou fazer, depois eu faço. E aí eu deixei de fazer. Então eu percebi que existia um vácuo de tempo no meu dia, que era entre as 5 e as 8, que a Ellen está dormindo, o Theo está dormindo, eu não estou indo trabalhar ainda, porque não está na hora de sair para trabalhar, e geralmente as pessoas não estão
precisando de mim naquele Não momento. mandou mensagem, Não. ninguém mandou mensagem, ninguém... Então eu acordei, falei, cara, vou acordar das 5 e faço o devocional das 5 às 8. Então hoje, levanto às 5 da manhã, faço um cafezinho ali, lavo o rosto e tal. E aí eu já vou pro meu período de intimidade com Deus. Então eu separo ali cerca de 1 hora e meia de oração e intercessão. Então varia, oro por tópicos, oro para a palavra, oro em línguas e faço diversas coisas. Depois vou para a palavra. Aí eu tiro um momento de leitura da palavra. Eu uso, não tem aqui, o cronograma da nossa Bíblia de Zascope, a leitura em 90 dias. Então, separa ali 40, 60 minutos de leitura e meditação, e depois eu termino com um período de adoração e tal, e agora eu estou encaixando, então, novamente, a leitura de livros nesse período que eu tenho pela manhã. E depois venho trabalhar e tal, normalmente, e sigo minha vida comum aí. Que legal. E dos livros, não sei se daria para falar assim, 2022, né? Você fez o relatório lá. Como é que foi 2022? Foi bom, cara. Foi bom, até assustei. Quantos livros foram? Foi 61 livros. É mesmo? Foi mais do que os outros. Foi mais do que os outros. E ainda não coloquei um lá que... E era 62. Era pra ser 62, tá? Mas aqui não vou colocar, não. Não gostei muito. É muito ruim. Tem alguns. Fala aí de quem. Não posso. Fala, tá louco. Você Se vê ele já morreu, você pode falar. Não tá vivo. Brincando. Na foto. Ai, meu Deus, tá vivo. Na foto. Quem que é? Agora eu não vou conseguir parar. Na foto, alguns eu deixo virado pra trás. É tipo, não leiam É pra esse. mostrar que eu li, mas eu não vou falar quem que é, porque não vale a pena. Mas eu tenho esse zelo, cara. Eu tenho esse zelo de recomendar boas literaturas. Muito Então bom. foi 61 livros. Consegui, aí deu 12 vezes a Bíblia. 12 vezes o Novo Testamento e 2 vezes a Bíblia completa. Que legal. Entendeu? E destaca alguns, assim, 2022. Cara, o primeiro que eu pontuaria que mexeu muito comigo foi a indicação do Hernandes, O Avivamento, do Martin Lloyd Jones. Cara, que livraço. E olha que legal. Você ouviu o podcast do Podcast, Hernandes, ele falou de um livro. Anotei na hora. E você, na hora, você foi atrás. Eu sou assim Se o também, Hernandes cara. falar um vídeo do Masterchef, eu tô assistindo. Exato. Ó, comi tal coisa. Vou lá comer. Exato, eu vou lá comer também. Se eu fico assim, desse jeito. E aí, foi o Avivamento do Hernandes Dias Lopes foi muito marcante para mim. Eu li O Homem Eterno, do Chesterton, uma leitura um pouquinho mais grossa, densa, né? mas muito, muito, muito bom também. Eu dei uma folhadinha, nunca li. E talvez o terceiro que eu definiria aí, que talvez foi esse ano, foi o Igreja Centrada, do Tim Keller. Que eu li ele de capa a capa. Eu tinha dado uma olhada e tal, mas esse ano eu li ele de capa a capa e eu parei para refletir. E foi um livro muito, muito bom. Acho que é quase 500 páginas. Sim. Né? E grande, tipo um caderno. E tipo Bíblia, né? Com os dos dois lados, os lados. dois lados. Coluninhas, né? Não é tipo... Não, e mandava, todo dia que eu lia, eu mandava no grupo. Gente! Olha isso. A gente tem um grupo de liderança da igreja, eu lia, mandava foto, que nós conversamos, um áudio. Cara, da nossa... do nosso último podcast para hoje, tem uma grande mudança aí, que é Theo. Né? Olha Filho. essa mudança. 15 quilos de mudança. 15 quilos de mudança. Nesses mais de um ano aí do Theo, o que mudou? O que você definiria, assim, essa nova fase da vida de vocês? Cara, o meu filho, especificamente o Theo... Ele tá com 1 ano... 1 ano e 8. 8. 1 ano e 8. Eu acho que o filho tem a capacidade de despertar na gente sentimentos que a gente talvez nunca experimentou. Entende? E foi um tempo incrível, cara. Me descobrir como pai, amadurecer como pai, crescer, poder ver ele crescendo, desenvolvendo, ainda sendo mais zeloso pelas coisas que eu estava fazendo dentro de casa, porque ele está sendo formado pelos nossos hábitos diários. Sim. Então eu fiquei pensando que quando eu estava lendo um livro e ele estava ali sentado no chão, ainda quando ele estava brincando, pequenininho e tal, ele estava vendo aquilo. Tem uma imagem sendo formada, né? E aí hoje eu chego em casa, ele está com a Bíblia dele no chão. Aí ele vem, pai e tal. Então, me despertou para muitas coisas. Me fez experimentar o amor de forma mais intensa. Me mostrou o quão egoísta eu era. Me discipulou nesse aspecto. Porque no começo ele acordava de madrugada, como toda criança, eu me incomodava, no sentido tipo assim, cara, sono, velho. Precisava dormir, amanhã eu vou trabalhar e tal. Só que meu filho não quer saber se eu vou trabalhar amanhã. Ele está com fome, ele precisa que alguém sacuda ele ali, fica junto com ele, nos braços, talvez é medo, um bebê, fome ou uma dorzinha. Então, ele quer um pai dele ali. E eu pude perceber do Senhor quão egoísta eu era. Que eu não gostava que as pessoas me incomodavam. Só que eu não tinha raiva porque é meu filho. Ao mesmo tempo que eu estava muito incomodado e tinha uma expressão de amor como eu nunca senti na minha vida antes. Então, o Senhor foi me discipulando nisso. Aí hoje, levantar já não é mais um peso. Se tornou um prazer, cara. Porque eu sei que eu posso estar segurando
o próximo Billy Graham. Eu posso estar segurando, talvez, o próximo presidente do Brasil. O cara que vai fazer uma descoberta científica, que vai mudar o mundo. Ou o cara que vai ser um pai fiel à esposa e zeloso pelo lar. Sim. Então, eu entendi minha responsabilidade na formação dele, cara. Sabe uma coisa doida, Léo, que mudou na minha vida, assim, e que você vai gradualmente experimentando? Eu já não tenho um grande apego pela minha agenda. Porque você vai aprendendo essa dinâmica da vida de ser atrapalhado, mas que é a vontade de Deus. Então eu lembro disso, assim, de eu ter esse sentimento de incômodo em ter programado para jogar bola. Não dá. E não dá. Ter programado para dormir 8 horas e dormir 5. Ter programado que sábado eu vou fazer tal coisa e ficar no hospital. E, entendeu? Então, assim, de repente... E é muito doido porque isso se torna não mais assim só vamos aprender e suportar isso aqui, mas se torna seu estilo de vida. Hoje eu sou assim. Então, eu vou para casa hoje à noite muito aberto. Entendeu? Porque um dia eles estão mais carentes, eles querem brincar mais, outro dia eles estão mais de boa, e você vai ter um tempo com a Val, e outro dia, entendeu? E muito mais aberto, assim, às interrupções divinas desse processo. E isso vai acontecer com outros, né? Porque às vezes você está lá e alguém fala, cara, tô mal, preciso ter uma conversa. É essa interrupção que você não tinha programado ali, né? E eles nos salvam, né, cara? Não, eles nos salvam de nós, né? Sim. Eu lembro, a gente evita dar telas para ele. É uma filosofia nossa, da nossa casa. E aí eu lembro que um dia eu fui almoçar, e aí a Ellen estava fazendo almoço, ele jogou o tapoer tudo no chão. Aí eu cheguei e tal. Aí a gente almoçando assim, ele estava sentado, a gente dando e tal. Aí a gente pensou, cara, se a gente desse o celular na mão dele agora, ele ia ficar quieto. E ele ia comer. Só que é um valor pra gente. A gente falou que não quer dar no momento. A gente estudou algumas coisas, viu que talvez no momento não seja interessante, não é bom dar e tal. E eu falei, não, então não vamos dar. Não vamos dar não, nós vamos ser fiel aqui, é o que nós estabelecemos. E eu e a Ellen conversando, meu amigo, do nada voa o prato, velho. O menino jogou o prato, cara. E gritou, me dá essa tela! Não, pá, caiu no chão. Aí eu fiquei assim, cara, é isso, sabe? É isso. Por que tem o produto de limpeza? Exato. Porque o chão pode sujar, cara. Só que até aí, Léo, estava sempre programado, né? Uhum. Vou limpar no sábado. Ah, não, agora Não já tem era. mais vou limpar no sábado. Esquece, exato. Entendeu? Esquece, né? Você vai limpar. Não, e assim, tiver que limpar. eu tava conversando, não lembro com quem, e aí eu falei, não, quero ter mais, quero ter pelo menos mais 2 filhos, né? Passando ali, talvez, aquela primeira semana que você tem um choque, né? Agora fica meio de boa, agora eu quero de novo ter mais. Volta o desejo. Né? Eu quero ter mais 2 filhos. E aí eu lembro, cara, não, é muita fralda. Não, você vai gastar muita fralda, vai gastar muita fralda. Eu falei, meu amigo, se o meu dinheiro não servir para criar o meu filho, vai servir para quê? Você tá guardando para quê? Exato, cara. Sabe, se não for para dar um brinquedo, se não for para ter experiências com ele, se não for para ver ele sorrindo quando eu chego em casa, e eu posso comprar uma fralda, cara. Minha mãe eu usava fralda de pano. Minha mãe e meu pai não tinha condição de comprar fralda, entendeu? Tinha que lavar as fraldas. E hoje, graças a Deus, eu posso comprar uma fralda. Então, se não for para isso, vai ser para quê? Então, eu comecei a mudar até mesmo alguns objetivos. Exato. Então, vamos supor, eu fui um dia pregar, não lembro qual cidade que eu fui, Petrolina. E aí ele foi junto. Que legal. E assim, num voo de 3h30, com o bebê, cara, de madrugada, e a Ellen e tal. Só que já marcou dentro de nós, a gente riu vários momentos juntos, fomos tomar banho junto, todo mundo ficou dentro do banheiro, aí joga água na coisa, vaza água e tal, dormindo todo mundo na mesma cama, ele chutou, eu acordei de madrugada, mas ficou gravado, cara, sabe? Eu não consigo, eu sempre falo com a Ellen, eu não consigo imaginar minha vida sem ele mais, entendeu? Se eu parar pra pensar, pô, que casamento chato que a gente tinha. Porque nasceu um Léo, né? Nasceu uma Ellen. Nasceu. Ali, naquela hora, nasceu. Né? E o outro Léo morreu. Entendeu? E o grande problema é quando não deixa morrer. Né? E aí você tem uma criança órfã, porque você não deixa morrer o seu eu solteiro, o seu eu sem filho, o seu eu, né? E chegou a hora de morrer. Nasceu e é morte, entendeu? A vida e a morte estão juntas ali, né? E agora nasce um novo Léo, nasce uma nova Ellen, e você precisa abraçar essa nova realidade, né? E isso é muito lindo, né, cara? Essa missão que Deus deu. A gente está lendo Gênesis ali, está fazendo a leitura com a igreja toda, né? E a gente está no Gênesis lá. E, cara, o propósito todo de Deus estava nessa parada de ter filho. Entendeu?
Os caras estavam lá fazendo as coisas, mas você vai ver que o enredo todo tá em torno de era estéril, e foi curado, teve filho. E aí Comemora. o propósito de Deus continua na parada. Uhum. A verdade é que tudo que você construir sem um legado de pessoas que vão continuar, e eu tô falando de filhos e filhos espirituais, é estéril. Morre em você, né? Mas agora alguém leva toda essa parada. E mais outros, né? Você tendo mais filhos, outros vão levar tudo isso. É o propósito, né, cara? E amplia o nosso sentido de doação, cara. Sim. Porque você passa a ser mais paciente também com as coisas. Entendeu? Vamos supor, um copo quebrado, cara, você compra outro, velho. Sim. Quebrou. E assim, com os outros, as pessoas vêm falar com a gente, você fala, cara, posso me doar um pouco mais, velho? Entendeu? Filho é discipulado, cara, de Deus pra vida da gente. Entendeu? Pra mim foi assim, marcante. Deus me revelando quão egoísta eu era em muitas coisas. E ele falando, agora você vai ter que quebrar esse egoísmo. E eu falei, tá bom, senhor, vou quebrar. Entendeu? Então hoje eu paro, faço questão de parar para ficar com ele. Ele chorou, eu faço questão de parar. Se eu estou almoçando, ele está fazendo birra por causa de alguma coisa, eu faço questão de parar para ir lá, poder fazer, servi-lo, né? E hoje eu tenho prazer nisso. De acordar de madrugada, mano, e pensar, eu estou em casa, confortável, meu filho tem leite na geladeira, ele pode mamar, ele está dormindo junto com os pais que estão em casa. Graças a Deus por isso, cara. Entendeu? Eu vou dormir, cara, depois. Isso. Mas me ressignificou muito, sabe? Me descobrir como pai é muito, muito interessante. Agora eu queria uma menina próxima, para experimentar, né, O outro lado. A gente tem os dois, e é dois universos, né, cara? Dois universos. E é muito louco essa fase que eu e a Val estamos vivendo agora de 9 e 11 anos, porque aí já é muito mais filosófica, né? Não tem mais aquele trabalho mecânico e tal, tem um pouquinho, mas nem tanto. Mas aí é conversa, você vê na formação. E esses dias a gente parou, eu estava voltando de viagem, e a gente parou no shopping para almoçar, né? E aí o Davi não via a hora de chegar em casa, né? A gente tinha saído de férias, então estava dias fora de casa. E ele, não, nós só vamos comer, né? Não vai andar no shopping, nós só vamos comer. Beleza. Aí, né, eu estava com os meus pais, meus irmãos, todo mundo, né? E aí um entrou numa loja, outro meio. Aí ele começou a ficar bravo. E aí ele começou a chorar. Não é pra entrar em nenhuma loja. Vamos embora. E nós só olhando e falando, nossa, olha um homem sendo formado. Exato. E aí foi muito doido, porque eu tava com os meus pais e eu lembro exatamente que eu era desse jeito. Entendeu? Quando eu ia em algum lugar, já fez o que eu queria, eu já não queria que os outros fizessem os deles, porque eu queria ir embora, não sei o quê. E você se enxerga, né, cara? Tipo, a história ali sendo repetida, né? O seu DNA, né? Porque alguém falou assim, o que é filho? É o seu coração andando fora de você, né? Você vendo ali você, né? E você muda até a bronca, né? Porque você fala, cara, eu fazia isso. Mas, ao mesmo tempo, ele tem a oportunidade de ser melhor do que a gente. Eu tenho os registros, né? Porque desde antes dele nascer, eu já levantava às 5 para fazer meu período com Deus. E aí eu tenho o registro do pós-parto, eu acordando ainda nesse período para ter... E aí ele pequenininho, ele foi crescendo, aí tem foto dele sentado, aí a última foto que eu postei, tá no meu Instagram, uma das últimas fotos, ele tá sentadinho com o violão na mão, violãozinho, e eu tô com a Bíblia aqui e ele olhando. Só que aquela foto lá, cara, se você voltar lá atrás, tem dele bebendo no meu braço, dormindo. Porque eu comecei a pensar, sabe? Eu vi meu pai sendo muito zeloso pelo trabalho. Vi meu pai muito no volante de um caminhão e aquilo ficou gravado em mim de que o marido precisa trabalhar para cuidar da sua família. Isso é importantíssimo, cara. Como isso gravou dentro de mim. Muito bom. Entendeu? Cara, para cuidar da minha família, eu faço de tudo, cara. Entendeu? Não vou pecar, mas o resto, cara, eu vou ser zeloso, vou trabalhar se for precisar hora extra. Por quê? Porque eu vou cuidar da minha família. Esse papel de homem, né? Agora, é muito importante, mas acima de tudo, o que eu quero que ele contemple é que os pais dele amam a Deus, mano. Sabe? Se ele for o que ele quiser ser, o que Deus tiver para ele amando a Jesus, cara, o resto para mim, velho, já era, não importa. Mas é verdade. Então, a Ellen fala muito, tipo, nossa, eu vejo essa Helena aí, eu lembro do meu pai. Com a Bíblia e com o cafezinho na mão. Eu falo, essa é a imagem. Essa é a imagem que eu quero que ele enxergue. Porque de alguma forma ele vai entender, isso tem valor. Tá bom. Entendeu? A Bíblia, um café, um copo de água, seja lá o que for, mas esse período de intimidade com o Senhor tem valor. Daí toda noite a gente lê uma historinha da Bíblia para ele, toma banho, tem a rotininha, aí sai, a gente lê, aí a gente ora junto. Aí ele já vai, tipo, se a gente esquece, né? Ele já vai falando, faz assim. Aí, é verdade, filho, vamos orar. Aí a gente ora, aí pega a chupeta, aí deita. E já tô fazendo com que a liturgia seja pedagógica na vida dele e ele possa contemplar isso, cara. Muito bom. Obrigado, meu amigo. Prazer. Bom demais sempre esse Valeu. tempo de conversa aqui.
Então, para todo mundo que está aqui com a gente, você tem acesso aí ao combo completo do Na Mesa e vai ter lá gestão de tempo, aprenda gestão de tempo e espiritualidade. Vai estar dentro do combo e está com desconto. Dá para você também acessar apenas esse curso, ok? Logicamente vale muito mais a pena todos, mas você pode acessar somente esse curso também. Está tudo disponível, os links estão todos aí. Você que está no YouTube está na tela para você poder aprender a gerir melhor o seu tempo. Obrigado você que ficou aqui com a gente até o fim nessa conversa aqui. De novo, você lembrou de alguém? Já manda esse link. Vamos espalhar essa mensagem por toda a parte. Também se inscreve no canal, deixa um comentário aqui, curte esse vídeo. Tudo isso você faz, ajuda a gente a divulgar muito mais. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!